Olá, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor alcance teu coração nesse dia. Hoje, terça-feira, 28 de abril, terceira semana da Páscoa. A gente vai meditar juntos aqui o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 30 ao 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida. A gente escuta aqui um paralelo entre o maná do Antigo Testamento e Jesus como um novo alimento no Novo Testamento. O maná, meus irmãos, ele tinha uma característica, na verdade, um caráter transitório. Aquele povo estava a caminho, em busca da terra prometida, eles passavam pelo êxodo na vida deles, eles buscavam, pediam o auxílio de Deus, eram acompanhados pela providência de Deus. Tanto é que o maná era um momento estimado, era um sinal eloquente para a fé daquele povo. E claro, a gente precisa entender ainda dessa maneira. O maná era um sinal eloquente da presença e do auxílio divino. Mas veja, o maná, o verdadeiro maná, não é mais aquele pão transitório que somente servia para alimentar o corpo, mas o verdadeiro maná é apresentado hoje como Cristo, o verdadeiro alimento, aquele que diz respeito às coisas profundas da nossa vida, aquele que é capaz de alimentar as coisas dentro de nós. Meus irmãos, a gente então percebe uma relação transitória de um maná que aquele povo recebeu para um novo maná, que é a Eucaristia, aquela que não é mais transitória, aquele que é o alimento do caminho do cristão em vista da verdadeira terra prometida, aquela que é do reino de Deus, aquela que nós caminhamos, irmãos. Hoje Jesus é apresentado a partir dessa imagem de um alimento. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque veja, todo o processo alimentar, o alimento ele precisa, antes de dar para a gente todos os nutrientes que ele pode dar, ele passa por um processo necessário de destruição, de perda. Tudo aquilo que a gente come, a gente precisa triturar, mastigar, para que depois ele, passando por esse processo de perda, ele consiga nos alimentar. Se você reparar, Jesus, o pão da vida, é quase que uma imagem profética de tudo aquilo que Jesus ia passar. Ele, como disse Isaías, foi desfigurado. Como disse Paulo, ele se esvaziou, ele perdeu a sua forma, abandonou a sua glória de ser igual ao Pai. Ele deixou, ele se humilhou, ele foi ultrajado. Jesus foi, entre aspas, destruído daquela figura para poder se fazer alimento para a gente através da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. Isso que vai se completar em Pentecostes, essa obra completa de salvação e de ação de Deus na vida da humanidade e da igreja. Meus irmãos, a gente precisa aprender que na nossa vida, muitas vezes, para crescer, para fazer o bem, para dar de alimento, a gente vai precisar morrer. Não tem ressurreição sem morte. Às vezes, para ganhar, a gente vai precisar perder. E essa é a lógica do Evangelho de Jesus. Os humilhados vão ser exaltados. Aquele que perder a sua vida por causa do reino de Deus, esse, na verdade, vai ganhar. Essa é a dinâmica da nossa vida. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Eu e você precisamos aprender que nem tudo que parece perda, na verdade é. Jesus parecia perder, mas na verdade ele ganhava muitas almas, muitas vidas, salvando muita gente. Meus irmãos, que a gente aprenda com Jesus a se fazer alimento para os irmãos que tanto necessitam. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe
a nossa vida de fé, a nossa caminhada, e não te deixe parar no êxodo. Saiba, o Senhor está do teu lado e Ele é o pão da vida. Ele é capaz de te alimentar. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.